barulho do mundo nunca foi tão alto. E ainda assim, o que mais assusta é o som da nossa própria mente. Quantas vezes você já buscou companhia só para não se ouvir? Abriu o celular, ligou a televisão ou ligou para alguém, não porque você precisava falar, mas porque você não sabia como ficar em paz no silêncio. Mas se o silêncio ele não fosse o seu inimigo, e se o silêncio ele fosse a forma que Deus tem para sussurrar, né? O que o barulho não deixa você ouvir. Aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Assim diz Salmo 46, 10. Então, esse versículo, ele não é um convite à inércia, é um lembrete à presença de Deus, né? De que Deus, ele mora onde o barulho termina. Quantas vezes eu já me peguei fugindo, né, do silêncio da minha mente, querendo fugir, porque eu estava achando que o caos, ele estava no barulho. Na verdade, que o caos, ele estava no silêncio, né? E quando, na verdade, o caos, ele está no barulho. E hoje, há alguns anos após começar a aprender sobre mentalidade, sobre reprogramar minha mente, alinhar os meus propósitos, né, a minha fé, e me alinhar com Deus, eu comecei a perceber isso e eu comecei a sentir a necessidade do silêncio. E eu vou usar aqui um exemplo de algo que aconteceu recentemente. Eu saí com meu esposo e era uma sexta-feira e de vez em quando a gente sai assim, né, para ter ali o nosso momento de casal, né, sim, a nossa filha. E a gente foi para um local para comer uma acarajé. Para quem não sabe, eu sou aqui de Salvador e eu amo comer um acarajé, né? Aqui na Bahia é o famoso bolinho de feijão fradinho que é frito no azeite, né? Azeite de dendê. O verdadeiro acarajé é esse, tá? Eu desconheço outro. E é uma delícia, diga-se de passagem. Então, a gente foi lá, né, para comer um tiragosto. E tava tanto barulho que a minha mente estava querendo descanso, ela estava querendo refúgio. E tinha o som do lugar, né? Um somzinho, um rádio tocando. Mas o pior é que do lado tinha um bar que tava com um som estrondante. E sabe essas músicas bem de baixo calão? Mas independente do tipo do som, aquilo tava me incomodando muito. E eu falei pro meu esposo, né? E eu que como bem devagar. Eu falei, amor, termina de comer logo, porque eu não tô aguentando mais ficar aqui, não. Tá muita zoada, muito barulho, eu tô precisando de paz, de sossego. E eu comecei a perceber, né, que nos últimos anos, nos últimos tempos, eu tenho buscado mais o silêncio da minha mente. Então, às vezes, a gente passa o tempo todo consumindo conteúdos, consumindo coisas, ouvindo, falando com pessoas. Eu, por exemplo, não assisto televisão, mas eu consumo muitos conteúdos aqui na internet, cursos que eu compro, conteúdos aqui no YouTube, né? Então, às vezes, inclusive até na hora de dormir, que eu costumo dormir ouvindo reprogramação mental, às vezes a minha mente precisa de silêncio e eu tenho aprendido isso, né? Às vezes Deus quer falar com a gente, mas a gente não silencia para ouvir, a gente não se cala, né? A gente não se cala para ouvir a voz de Deus, para ouvir a nossa própria voz, para ouvir o som do nosso interior. Então, eu tenho aprendido isso na prática, né? Sobre a paz de ter o silêncio, de encontrar o silêncio, de permitir, né, o silêncio na nossa mente. E como isso é gostoso, como isso é maravilhoso. Eu acredito também que o fato de fazer a meditação
é algo também que tem me ajudado isso, e é uma forma da gente esvaziar a nossa mente. A gente tá ali o tempo todo, né, ouvindo coisas, pessoas, e tudo que eu mais quero na minha vida é sossego. Então, eu já tive épocas que o silêncio ele me dava medo e eu achava que ele me trazia solidão, né? Quando na verdade ele só ia me trazer verdade, né? Porque o silêncio ele tem essa coragem, ele mostra, né? O que você mascara quando você está ocupada demais para sentir. A gente fica, né, sem se permitir esse momento porque a gente está muito preocupado em querer sentir as coisas. Então, no fundo, o que mais dói não é a gente estar sozinha, é se dar conta do tempo que você passou tentando alguém, né, para merecer amor, buscando por alguém para merecer amor, buscando amizades, em parceiros, enfim. E o silêncio, ele revela o que o barulho disfarça. E é nessa revelação, ela há dor, mas também tem libertação, né? Através do silêncio, muita coisa pode acontecer. Deus pode trazer, né, um renovo para sua vida, ele pode falar algo que você tanto precisa ouvir, que você tanto está buscando. O silêncio, ele pode também não te dizer nada, mas ele pode significar tudo para você. E a palavra do Senhor em Apocalipse 3:20, né, diz assim: eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei, né, e cearei contigo. Então, às vezes a gente só precisa abrir a porta do nosso coração, a porta dos nossos ouvidos, a porta da nossa mente, né, para que Deus ele nos invada e nos preencha, né, com seu amor, com a sua paz, com a sua plenitude. E é isso, né? Deus ele não grita, ele espera o barulho cessar para que você escute. Então, a gente cresceu acreditando, né, que ficar sozinha é sinal de fracasso, é algo ruim, é solidão, mas existe um tipo de solidão que ela não isola, ela nos purifica. E o silêncio, ele não é ausência, é a presença desacelerada. E o solo fértil onde a alma ele cria raízes, né? O silêncio ele é o solo fértil onde a nossa mente começa a criar raízes. Então o problema é que a gente vive tentando preencher cada segundo da nossa vida, a gente se anestesia, né? Com notificações, com produtividade, com distrações e na verdade a ausência de ruído ela não é o mesmo que o vazio. O vazio, ele é o espaço que Deus usa, né, para plantar algo novo dentro da gente. Então, até que a semente morra, não pode dar fruto, né? João 12:24. E o silêncio, ele é o terreno onde a semente da sua força, ela vai germinar. E eu sei, parece estranho, mas no início o silêncio ele incomoda, parece pesado, longo e pode parecer até cruel. 5 minutos de meditação, silenciar a mente, pode parecer um caos, mas aos poucos ele vai começando a te devolver para casa. E quando você se cala, né, você começa a perceber quantos ruídos que vinham de fora. As expectativas, as comparações, os medos, os pensamentos sabotadores. E o silêncio, ele vai te devolvendo o discernimento e você vai começando a diferenciar o que é a voz divina do que é a voz do medo. E é ali, é exatamente ali, nesse espaço entre o pensamento, né, e a voz que nasce a sua paz. Então, a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente, né? E a paz, ela não vem quando tudo tá certo, quando tudo está bem. Ela vem quando você entende que o controle, ele nunca foi seu. E ainda assim você escolhe confiar.
você escolhe aceitar, você escolhe entregar, né? E confiar em Deus. Então, vou trazer uma prática aqui, né? Escolha um momento ali do seu dia, né? Pra você não consumir nada. Nem música, nem notícia, nem redes, enfim. Deixa o celular de lado, não liga a televisão, evita assistir noticiários antes de dormir, tá? E assim, nada, nem música, nem nada. Apenas você e a sua respiração acontecendo. E uma respiração que eu gosto muito de fazer é você puxa até 7, né? Segura, contando 4 segundos e depois você exala, soltando, contando até 8. Então, 7, 4, 8. Então, você puxa, contou até 7, né? E depois você segura, contando até 4 e solta, contando até 8. Então, faça isso pelo menos umas 30 vezes, ou o máximo que você conseguir. Com o passar do tempo, gente, tem uma mosca aqui, misericórdia. Com o passar do tempo, você vai perceber que isso vai te trazer uma paz, isso vai te trazer inúmeros benefícios. Então, antes de você reagir, né, aprenda a respirar. E antes de você responder, observe. E no silêncio entre a fala e a reação mora a sabedoria. Então, descansar não é preguiça, é fé. É você se entregar a Deus, é você ter um momento de intimidade com Deus. É acreditar que o mundo, ele continua girando, mas mesmo quando você não está ali, mesmo quando você não está empurrando ele, né? Ou deixando ele te empurrar. Então, o silêncio é o som de Deus, lembrando de quem você é. Então, toda vez que você escolher o silêncio, você estará escolhendo a presença. Toda vez que você resistir à pressa, você estará ouvindo o sagrado. Não tenha medo do silêncio, porque nele, Deus, ele não te abandona, ele te encontra. E se esse vídeo tocou, né, em seu coração, escreve aqui nos comentários. Eu escolho o silêncio que cura. Então, só para saber que ele te ajudou de alguma forma, né? Compartilha com uma mulher que precisa lembrar que o silêncio, ele não é a solidão, ele é a presença de Deus em nossas vidas, tá? A gente se vê no próximo vídeo de Mente Blindada e Coração Leve. Beijo, gratidão.